Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai destrinchar um verdadeiro manual de sobrevivência sobre um dos momentos mais tensos e temidos no mundo dos negócios, as objeções de vendas. Sabe aquele exato segundo onde fortunas são feitas ou perdidas? Pois é. O objetivo aqui é explorar um roteiro completo, passo a passo, de como lidar com a hesitação de quem está do outro lado da mesa e, claro, transformar essas barreiras em oportunidades incríveis de negócio. Vamos ser bem sinceros logo de cara. Qual é a primeiríssima reação quando o cliente vira e diz, está muito caro, ou vou ter que pensar? Bate aquele freio na barriga, não bate? É um momento visceral, que induz ao pânico mesmo, algo que absolutamente todo profissional de vendas já enfrentou. É literalmente como bater de frente com uma parede de concreto. O coração acelera, a respiração trava e aquele nosso velho instinto animal de lutar ou fugir assume o controle total. Tem até estudos que mostram que o cérebro processa uma rejeição comercial em milissegundos, acionando as mesmíssimas áreas de dor de um ferimento físico. Mas calma! Antes de tentar curar essa ansiedade, a gente precisa reconhecer e validar que ela é uma resposta completamente humana e biológica. E é justamente aqui que acontece uma mudança de paradigma que muda o jogo. O material original traz uma definição espetacular. Uma objeção não é uma parede, é uma porta com um cadeado. Pensar dessa forma refaz completamente a nossa visão sobre as objeções. Elas deixam de ser ataques frontais ou rejeições pessoais e passam a ser o que realmente são, informações de altíssimo valor. Pensa bem, o cliente está entregando a chave para o fechamento na nossa mão, só que ela vem enrolada numa camada gigante de defesa emocional. O grande segredo, então, é saber como desembrulhar isso. E para abrir esse cadeado sem depender da sorte, o nosso roteiro de hoje é bem claro e direto. Ponto 1. A verdade sobre as objeções. Ponto 2. O fator sangue gelado. 3. A estrutura central, que é o CCC. 4. O fechamento de vendas com o VICC. E o ponto 5. O nosso arsenal tático. É uma metodologia superestruturada para simplesmente eliminar o improviso. Começando pela nossa primeira parte, a verdade sobre as objeções. Antes de tentar aplicar qualquer técnica avançada, existe uma habilidade de base que é inegociável. É preciso saber identificar com muita precisão o que está sendo dito nas entrelinhas. O grande lance é conseguir separar o que é uma objeção real do que é só uma cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça é aquele reflexo defensivo automático, sabe? Ela aparece super cedo na conversa, é vaga e funciona como um escudo. É o clássico me manda uma apresentação no WhatsApp que depois eu vejo. Todo mundo no mercado sabe que esse é o buraco negro de onde nenhuma apresentação jamais volta. Já a objeção real tem uma cara completamente diferente. Ela vem com detalhes, com uma justificativa tangível. E o mais importante, depois de expor uma objeção real, a pessoa faz uma pausa. Ela para e espera, porque genuinamente quer uma resposta que resolva aquele problema. E isso nos leva à parte 2 de nosso roteiro, o fator sangue gelado. Esse é o estado mental fundamental que precisa estar rodando em segundo plano antes mesmo de abrirmos a boca. Mas olha, ter sangue gelado não tem absolutamente nada a ver com ser uma pessoa fria, robótica ou arrogante. A definição é bem específica. É ter aquela confiança tranquila de quem sabe o valor do que está entregando. Lembra do pânico neurológico que a gente comentou no começo? Ele força o corpo a reagir por impulso, atropelando as palavras. O sangue gelado é justamente a âncora necessária para não cair nessa armadilha de lutar ou fugir, permitindo conduzir a conversa com maestria. Para manter essa postura na vida real, a gente se apoia em 4 pilares. Primeiro, respiração e tempo. Uma pausa calculada de 1 ou 2 segundos já devolve o oxigênio para o cérebro racional. Segundo, aceitar o pior cenário. E qual é o pior cenário do mundo? Perder a venda. E tá tudo bem, os negócios não vão acabar por causa de um não. Terceiro, acreditar cegamente no próprio produto. E o quarto é o livramento. Entender que um não logo de cara muitas vezes nos salva de um cliente que daria dor de cabeça por meses a fio. Quando a gente aceita o pior cenário, o desespero some da voz, e essa leveza atrai muito mais do que afasta. Com as emoções sob controle, a gente entra na parte 3, o Framework CCC. Essa é a espinha dorsal do método, pensada para as fases iniciais e intermediárias de qualquer conversa de negócios. É uma ferramenta de 3 passos sequenciais. Passo 1, concordar. Passo 2, contornar. Passo 3, conduzir. Mas muita atenção num detalhe crucial aqui. Concordar não quer dizer abaixar a cabeça ou dizer que a pessoa está certa e não querer comprar. Significa validar o direito dela de estar preocupada com algo. Eu entendo a sua preocupação com o prazo, por exemplo. Só de fazer isso, a guarda emocional de quem está ouvindo despenca.
Aí sim entra o contorno, seguido da condução, sempre terminando com uma nova pergunta para manter o volante da conversa nas nossas mãos. Avançando para a sessão 4, fechando vendas com o VSIC. Esse é o momento da verdade. É a hora de maior pressão, onde o dinheiro e a decisão final estão em jogo. A aposta sobe muito e o nível de destreza exigido acompanha esse salto. Exatamente por causa dessa panela de pressão emocional, o fechamento exige uma adaptação. O framework CCC funciona muito bem no início, mas no fechamento a gente usa o VCC. A letra V e a letra I trazem duas etapas inegociáveis para esse estágio: validar a emoção e isolar o obstáculo real antes sequer de tentar contornar alguma coisa. Esse passo de isolar é brilhante. É o que muda completamente o jogo. Envolve fazer uma pergunta direta, tipo: tirando essa questão específica, existe mais alguma coisa que impeça a gente de avançar hoje? É o filtro supremo. Separa cirurgicamente a desculpa educada da objeção verdadeira. E melhor ainda, cria um compromisso invisível de que, se aquela barreira for resolvida, o negócio está fechado. Uma vez isolada, a gente ataca a raiz do problema com respostas categorizadas. É financeiro? O foco tem que ser em retorno sobre investimento e no custo da inação, o quanto custa não fazer nada, que geralmente é mais caro que o produto. O problema é o sócio que não está na sala? A gente cria um protocolo de inclusão para trazer essa pessoa para a mesa. É falta de tempo ou vontade de adiar? Mostramos o custo estratégico de ficar esperando. É risco ou falta de confiança? Aí entra a artilharia pesada de garantias sólidas e autoridade. Fica parecendo um jogo de xadrez estruturado e não um bate-boca. E chegamos à quinta e última parte do nosso roteiro, o arsenal tático. Agora a gente vai falar de ferramentas super práticas, verdadeiros gatilhos psicológicos para usar lá nas fases de contornar e conduzir. A primeira dessas táticas é o eco. É tão simples que chega a ser genial. Consiste em repetir as últimas 2 a 4 palavras que a pessoa falou num tom de pergunta. Se alguém diz: nossa, o orçamento para esse trimestre está muito apertado, a gente responde só: muito apertado? Isso é mágico. A pessoa sente que está sendo totalmente compreendida e, para preencher o silêncio, ela mesma começa a elaborar e revelar a raiz do problema. De quebra, ainda ganhamos uns segundos valiosos para pensar na próxima jogada. A segunda ferramenta é a pergunta-faca. Algo como você acha que a gente deve fazer isso? Fazer perguntas abertas começando com como ou o que transfere a responsabilidade de resolver o problema para quem está do outro lado, mas de um jeito incrivelmente elegante e respeitoso. Em vez de criar atrito, a gente convida a mente da pessoa a colaborar. O modo de combate desliga na hora e entra o modo de solução de problemas. A terceira tática, e confesso que a mais difícil de aplicar, é o silêncio tático. A regra de ouro nas negociações é cruel. Quem fala primeiro, depois de uma pergunta importante, perde. Fazer uma pausa intencional logo depois de passar um preço ou de fazer uma grande reflexão exige uma baita autoridade. É preciso lançar a pergunta, ficar em silêncio e aguentar o desconforto. O peso de uma pausa bem feita obriga o outro lado a processar o valor entregue e dar uma resposta verdadeira. Por último, temos a quebra de padrão. A ideia aqui é fazer o extremo oposto do que qualquer um esperaria de um vendedor tradicional. O ser humano é biologicamente programado para empurrar de volta quando é empurrado. Então, quando a gente concorda com uma resistência inicial, no lugar de bater de frente para provar que o cliente está errado, acontece um curto-circuito. O roteiro de defesa da pessoa quebra na hora, a guarda baixa, e a partir daí dá para ter uma conversa de negócios de verdade, de igual para igual. Então fica a reflexão para o próximo atendimento. Diante daquela objeção dura, a escolha vai ser a reação impulsiva baseada no pânico ou a condução lógica e cirúrgica do processo. Quando a gente internaliza essa estrutura, fechar negócios deixa de ser uma batalha desgastante e vira um processo previsível e recompensador. O cadeado já está na nossa frente e agora, a chave para abrir, nós já temos. Muito obrigado por acompanhar mais este mergulho profundo. Até a próxima!